A paciente de hoje é a Carlota, uma gatinha diagnosticada com síndrome da hiperestesia felina. É uma doença rara, pouco conhecida, e ela tem diversos sinais clínicos, como agressividade, contração muscular involuntária, automutilação. Essa gatinha está com uma medicação hoje que segura bem a doença, mas ela está tendo alterações hepáticas nos exames de sangue. E por isso a gente resolveu trocar o tratamento por uma coisa mais natural, com menos efeitos colaterais, que no caso seria a cannabis. O tratamento com cannabis medicinal tem diversas indicações. A gente pode usar tanto em paciente epilético, que é o que foi o mais conhecido, né? O pessoal conhece muito o uso de CBD para epilepsia, mas a gente consegue tratar pacientes com diversas patologias. Tanto pacientes com doença inflamatória recorrente, paciente com dor, paciente com alteração neurológica, doenças cognitivas, né? E diversas outras. Hoje a gente vai fazer o acompanhamento da paciente Lola, que fez cirurgia para remoção de cálculo em bexiga urinária. E hoje ela veio para retorno para ver se a gente consegue trocar a parte alimentar ou vamos manter essa ração terapêutica ainda. Os exames de imagem eles são indicados fazer como check-up ou também quando tem suspeita de alguma alteração. Então, o paciente foi atropelado, tem indicação de fazer raio-x, muitas vezes também ultrassom, para procura, às vezes, de ruptura de alguns órgãos, se tem hemorragia interna ou não. O raio-x mais direcionado para a parte óssea, né? E ultrassom mais para tecidos móveis. Muitas vezes os pacientes vêm fazer check-up, nem sabem que tem as alterações e fazendo check-up é descoberto. Nessas situações, quando não tem sintoma clínico, a gente fala que é como um achado, né? Os benefícios da castração vai muito além do que só não permitir que o animal entre no cio, né? Eu sempre digo no momento que estou conversando com o tutor que a castração a gente não tem contraindicação, só prós, né? Então, além de suspender o cio, no caso das cadelas, elas não vão mais ficar ciclando, ter aquele sangramento, atraindo machos, né? Previne várias outras doenças do trato reprodutor, como câncer de mama em cadelas castradas, né, após o primeiro cio, dependendo do tamanho e idade. Tumores de ovário, de útero, piometras, que são infecções uterinas. Então a gente só vê benefício. Evita também fuga, né, esses animais que são muito agressivos, que procuram briga, muitas vezes pode ser por não ser castrado. Então a castração é benéfica nesse sentido. Essa é a Lilica. A Lilica ela é um animalzinho idoso. Ela tem uma doença endócrina importante, chamada hiperadrenocorticismo. E o hiperadrenocorticismo ele também atinge a parte da articulação do animal. Com isso, a Lilica ela desenvolveu alteração no joelho. Essas alterações fizeram com que ela tivesse a ruptura do ligamento, o ligamento cruzado cranial. Esse tipo de lesão no joelho, ele é corrigido com cirurgia. Só que como a Lilica tem uma doença endócrina, é um animal mais velhinho, ela também tem alteração ocular, ela quase não enxerga, não foi possível fazer a cirurgia e ela também algumas vezes desenvolve uma anemia. Então a tutora optou por não operar e dar tratamento com a fisioterapia. E na fisioterapia a gente viu que ela teve uma boa resposta no caminhar dela, na atividade dela em casa. Ele pode ser um tratamento único, né? Só ele pode resolver o problema do animal, ou ele pode entrar também em conjunto com outras medicações. Por exemplo, na epilepsia, tem pacientes que, mesmo com as medicações convencionais, não tem resolução do quadro clínico, né?
com Gardenal, com Brometo e com as outras medicações, ainda continua convulsionando. Às vezes a gente entra com óleo, a gente consegue retirar as outras medicações, e tem vezes que a gente entra com óleo, a gente não consegue tirar totalmente, mas a gente consegue diminuir muito a dose. Uma das dúvidas que mais chega no meu consultório, os tutores têm medo que o paciente fique chapado, que fique lento, que fique bem apático, né? Mas muito pelo contrário, muitos deles ficam assim com as outras medicações, como Gardenal, para pacientes epiléticos. A gente entra com óleo, vai fazendo o desmame das outras medicações e eles ficam muito mais ativos. A gente tem efeitos colaterais sim, como qualquer medicação, mas esses efeitos colaterais são leves. Eles podem ficar nos primeiros dias mais sonolentos, por isso a gente já começa a medicação à noite. Podem ter alguns tremores leves, mas que com o tempo o organismo acostuma e esses efeitos vão embora, né? A gente não entra com a dose total, a gente entra com uma dose bem baixa e vai fazendo um aumento gradual para o organismo se acostumar. Então, efeitos colaterais sim a gente tem, mas são efeitos leves, não são efeitos irreversíveis. As recomendações e idade para castração, antigamente se recomendava antes do primeiro cio da fêmea, adolescência do macho, antes de levantar a perninha, mas hoje a gente já sabe, em estudos atuais, recentes, que para cadelas de pequeno porte é priorizada a castração depois do primeiro cio, então esperar a fêmea entrar no cio e depois fazer a castração, e em animais de grande porte, esperar entre o segundo e o terceiro cio. Mas lembrando sempre, então, que essas recomendações de momento ideal da castração cabe ao médico veterinário passar para o tutor, né, através de uma avaliação desse paciente. Então a gente faz fisioterapia nela, principalmente os exercícios para fortalecimento das patinhas, e ela se adaptou muito bem à fisioterapia, aos exercícios. Hoje em casa ela é mais ativa, antes ela ficava muito quietinha, e é isso que a fisioterapia ela tem como objetivo, né? Para muitos animais ela dá uma qualidade de vida. Na Lilica, eu também faço a eletroterapia, que eu uso a modalidade para dor e analgesia, que é o conhecido como TENS. Ele serve somente para tirar a dor, porque como ela não apoia muito as patinhas de trás, caso a lesão do joelho, ela acaba compensando na coluna. Então, esse aparelho ajuda principalmente a tirar inflamação, dor, que vem a causar ao longo do dia a dia com os exercícios habituais que ela faz em casa. No tratamento da Lilica, eu também utilizo bastante o magnetoterapia, que ele é um campo eletromagnético e que ele atua nas células, fazendo com que elas funcionem melhor, digamos assim. O magneto, ele serve muito bem, no caso da Lilica, para relaxar toda a musculatura. Outra indicação que tem de ultrassom é em paciente traumatizado. Muitas vezes eles chegam, às vezes com a clínica não tão ruim, a gente faz um FAST, que é um ultrassom abdominal que não vai emitir laudo, que é só para ver se está tudo ok na parte abdominal. Muitas vezes a gente pega início de hemorragia interna nessas situações. E que se às vezes fosse deixar ou fazer no outro dia, o paciente, a clínica dele estaria muito pior e teria mais risco de óbito, né? É muito importante, o diagnóstico é rápido, às vezes a gente consegue fazer uma intervenção rápida e com bastante sucesso. Na medicina veterinária, os médicos veterinários que prescrevem a cannabis, a gente pode fazer prescrição, mas a gente não trabalha diretamente, a gente não manipula, a gente não vende o óleo. A gente avalia o paciente e faz a prescrição da medicação como qualquer outra. Agora, um método de conseguir, aqui no Brasil, os pacientes eles conseguem através das associações. A gente tem no Brasil mais de 30 associações que trabalham diretamente com medicina canábica e alguns deles aceitam as prescrições veterinárias. E é por meio dessas associações que a gente consegue o óleo. É uma coisa bem certinha, bem regulamentada. A Carlota, aquela pacientinha gatinha que a gente atendeu na clínica, ela tinha um diagnóstico de hiperestesia felina. Ela fica muito agressiva, ela fica muito hiperreativa, a gente não consegue encostar nela, ela fica muito excitada em casa sem a medicação.
Então, quando a gente atendeu na clínica, que vocês conseguiram acompanhar, a gente estava indo em processo de desmame de medicação. Então, ela ainda estava aumentando a dose do óleo e diminuindo a dose da amitriptilina. Hoje, a gente não usa mais a amitriptilina e a gente usa só o óleo de cannabis. E aí a gente não tem mais nenhum sinal clínico da doença, ela vive uma vida super normal e tem uma qualidade de vida que ela não tinha antes. Faz uma semana que ela não usa mais a amitriptilina e só com o óleo a gente consegue tratar ela. Inclusive a dona relatou pra gente que desde que ela entrou com a amitriptilina, a gatinha dela começou a ficar apática, ficou mais quietinha, não queria brincar, e hoje com o óleo ela disse que a gatinha voltou a ser quem ela era antes, que além de ter resolvido o problema, deu uma qualidade de vida que antes ela não estava tendo com a medicação. Então hoje, com a medicina canábica, a gente consegue ter uma qualidade de vida, sobretudo, né? A gente não foca só na doença do paciente, mas a gente foca no paciente como um todo. A diferença entre a castração do macho e a castração da fêmea é tempo de cirurgia, né? A fêmea é um corte abdominal, a gente entra dentro do abdômen da fêmea, né? Tem que encontrar ovário e útero lá dentro da cavidade, então a gente diz que é uma cirurgia um pouco mais invasiva. No macho, no caso do macho, a gente não precisa adentrar a cavidade abdominal, é ali no testículo mesmo, a gente tira os testículos pela pele. Então, essa é basicamente a diferença entre a castração do macho e da fêmea. A fêmea é um pouquinho mais invasivo, mas de qualquer maneira é uma cirurgia que é rápida, em 20 minutos, às vezes até menos, dependendo do cirurgião, a técnica é bem rápida. É um procedimento tranquilo de se fazer. Então, a recuperação do macho tende a ser um pouquinho mais rápida do que a da fêmea, mas em geral, ambos, se tem uma boa analgesia durante a cirurgia, com um anestesista, tudo certinho, eles se recuperam bem rapidamente. Às vezes tem cães que no mesmo dia, logo que acorda, nem parece que passou por procedimento.